Então, hoje temos a Susana Cravo, que está cá em Portugal, mas ali no seu ecrã diz que está em Moçambique, mas é quase meia moçambicana e meia portuguesa. E temos a Rafaela, que é do projeto de cooperação, que também está aqui, também tem ido ao Brasil. Perdão, ao Brasil sim, mas seguramente, mas a Moçambique tem ido a Moçambique também de quando em vez. E hoje gostávamos de trazer aqui enfim, o que é que a Rafaela e a Susana fazem, ou fizeram. E a Susana diz que é uma aprendiz e exploradora, está na concepção e desenvolvimento de projetos na área da consultoria estratégica, diagnóstico organizacional, realinhamento de valores e metodologias de desenvolvimento de pessoas e equipas, nos setores privado, estatal e não governamental, tanto em Portugal como em Moçambique. É fundador e presidente da direção da CUTSACA, já vai dizer o que é, um modelo de transformação social com sede em Moçambique e delegação em Portugal, que atua através de modelos de educação, formação, experiência e partilha. E ela gosta de explorar, criar, despertar, gerar pontos, e, portanto, são estes os motivos da ação, e é uma eterna aprendiz, buscadora, e acredita convictamente em milagres. Ainda bem que assim és. Obrigado, Susana, por teres vindo, e obrigado por teres aceito o convite na tua agenda, com certeza super apertada. Então, a Rafaela Pinheiro é um ser humano em evolução, engajada em soluções colaborativas que impactem positivamente o mundo em restauração. É uma educadora social, formada em educação física, especialista em pedagogia da cooperação, compartilha as suas atividades e o seu coração através de projetos colaborativos com foco nos valores humanos, na cultura da paz e no autoconhecimento. Sente-se como uma ponte para que pessoas, grupos e instituições de diversos setores sociais se lembrem das suas essências, da pluralidade e da diversidade através da colaboração. Atualmente é co-organizadora do FICO, Festival Internacional da Cooperação, que também nos vai dizer o que é, no âmbito do projeto de cooperação, e consultora de metodologias no projeto de cooperação. Recentemente, em 2021, em julho de 2021, portanto, muito recente, realizou um sonho de estar em Moçambique e de atuar em conjunto com um jogo que acredita ser um grande mobilizador social, o jogo Oasis, que aliás está presente no livro do projeto da pedagogia da cooperação, uma ferramenta que apoia a mobilização cidadã e comunitária para a realização de sonhos coletivos. E são as duas pessoas que nós temos hoje presentes, ambas com alguns pontos em contacto, quanto mais não seja, desta relação com comunidades e, por outro lado, com Moçambique. E eu volto a referir que a Bamboo Portugal já lançou o livro Design de Culturas Restaurativas, do Daniel Val, lançou o livro A Esperança Ativa, da Joanna Macy e do Chris Johnston, e lançou a Pedagogia da Cooperação de um coletivo de pessoas, entre os quais a Rafaela. Estes vão ser os próximos livros: o Economia, Consciência e Abundância e a Liderança Restaurativa, a Economia, Consciência e Abundância, do Paulo Roberto da Silva, e a Liderança Restaurativa, do Gilles Hutchins e da Laura Storm. Estes são os livros que vão sair muito em breve, e gostaria que se mantivessem em contacto connosco através deste canal, através do nosso site e através do Facebook e do Instagram. Bom, e então eu gostaria muito de iniciar este projeto, ou este curto encontro aqui, com uma pergunta curta e rápida. O que é que vocês sentem no coração quando se fala em cooperação? O que é que está aí no vosso íntimo? Quando se fala em cooperação, o que é que está presente? Podem responder a primeira que quiser. Olha, obrigada, antes de mais, pelo convite e por estar aqui. Estar presente em conjunto. Em conjunto. Sentir, pensar, fazer em conjunto. É isso que está presente em mim quando se fala em cooperação. Está presente este lugar que é um caminho para toda a vida,
de não ter que ser à minha maneira nem à tua maneira, de encontrarmos aquela terceira via, onde nós todos possamos, a propósito do livro até, vencer quem somos e servir o bem comum. Está presente uma constante capacidade de nos despirmos das coisas que já não nos servem e de permanecermos abertos àquilo que faz sentido agora, de navegar nesta constante transformação. Para já é isto que está presente quando se fala em cooperação. Eu estou, por acaso, há 1 ano e tal, e a pandemia foi ótima para mim o início, porque coincidiu com este meu processo, a sentir que ando a trabalhar para a cooperação há 20 e tal anos, e há 1 ano e tal que ando a despir-me destas coisas todas que já não preciso, e que ando a habitar as perguntas novamente. E esse processo tem sido desconfortável, mas de uma beleza incrível. De chegar aqui e de olhar para trás e ver que há muita coisa feita, está feito, há sistemas vivos, há árvores vivas que estão lá a ser regadas, a crescer e a deixar cair alguns ramos, e a Susana está aqui a regenerar-se, a habitar perguntas, a deitar fora coisas, e está com o olhar da criança outra vez novo a ver coisas com outra visão, e tem sido um processo muito bonito. É isto, para já. Obrigado, Susana. Gabriel, obrigada, Susana. Que bom saber que nossos corações estão assim tão conectados. Porque o que você trouxe assim, me pulsa bastante, pulsa aqui no coração, né? E você estava falando e eu falei, nossa, o que está aqui de mais presente, assim, né? E para mim tem uma riqueza muito grande da troca, assim, né? Você ia falando, eu ia sentindo aqui, e eu falei, nossa, eu ia criando um universo de possibilidades, né? Que eu sinto que é justamente isso, quando o meu universo se amplia para além desse corpo, sabe? Né? E sempre foi uma busca minha, assim, o que é isso? O que é cooperação, né? Eu não tinha essa noção criança, eu só sentia e sabia que não tá legal ser excluída, sabe? Assim, não tá legal essa desigualdade, então era uma busca sem saber o quê, né? Uma busca celular mesmo, assim, sabe? De querer entender por que era tão assim separado, né? Tão fragmentado. E ao mesmo tempo tão junto, no mesmo planeta, assim, né? Então, quando eu conheci esse nome, cooperação, foi como se, assim, subisse uma energia, assim, dos meus pés, assim, até as pontas dos cabelos, assim, sabe? Né? Então, a troca, o círculo, a possibilidade do círculo, do olhar, né? da presença, tanto do lado a lado, quanto do frente a frente, sabe? Do diálogo, da riqueza do centro do círculo, né? Então, isso me ampliou assim, para muitas questões minhas, né, assim, de muitas crenças, né, de muitas desconstruções e de um lugar assim, de bem-estar interno, quase a sensação assim, de casa para mim aqui, né, desse ser. Né? Deu uma cortadinha, uma travada aí, não foi? Não, voltou. Já está. Ah, tá. Então, uma sensação de casa desse ser aqui que busca mesmo, eu busco uma cooperação, né? Tenho as minhas competições ainda arraigadas, tenho ainda meus processos de conflito, né? E uma busca diária, assim, a cada dia e agora, na prática, vamos lá, cooperação, cultura de paz, como é que é aqui no meu movimento, na minha relação, nas minhas relações, né? Nas nossas relações. Então, assim, foi e é uma grande ampliação, assim, a cada momento, e ao mesmo tempo essa reconexão com casa humana, humanidades, né, em conexão, em troca, para essa regeneração acontecer, né, essa regeneração que vem de dentro, assim, né, de estar ativando ela, assim, todos os dias, né. Então, um pouquinho assim, como eu sinto, que pulsou aqui agora nessa troca aqui, né, com a Susana, Gabriel. Obrigada. Obrigado, Rafael. Obrigado, Susana. Este livro, eu sou fã incondicional deste livro. Tem alguns elementos que são, do meu ponto de vista, são fundamentais. Um deles, desde logo, o propósito, os princípios, os processos,
que são, na verdade, uma série de jogos, de danças, de atividades que nos levam mais fundo, dependendo dos objetivos e do propósito, os procedimentos e as práticas. E, de facto, vocês tocaram agora, nestes poucos minutos, no propósito, e, na realidade, o livro da Pedagogia da Cooperação toca aqui em 4 elementos: o desapego, a integridade, a plena presença e a abertura para partilhar. E, de facto, são elementos-chave. E, como princípios, utiliza o princípio que também tu falaste, e tu, Susana, tu, Rafael, e tu, Susana, referiram, o princípio da coexistência, o princípio da convivência, o princípio da cooperação e o da comum unidade. E, de facto, eu acho o livro genial, porque, de facto, tem um conjunto de elementos que são absolutamente essenciais para se começar a trabalhar em comunidade, em organizações, um conjunto ou até mesmo na família, e, de facto, são elementos-chave para se poder levar os processos mais adiante. Gostava ainda, antes de nós avançarmos, se calhar, para detalhar um ou outro aspecto, que eu estou só aqui a deixá-los como elementos que vão ficar, com certeza, na nossa conversa, e, portanto, no momento que nós começamos a falar, provavelmente alguns destes momentos, ou alguns destes princípios, ou processos, ou procedimentos já vêm contidos nessa conversa, mas gostava que vocês tocassem um pouco naquilo que são os vossos projetos e de que modo é que eles se ligam com a cooperação e, principalmente, tanto a Susana, que tem o livro com ela, como a Rafaela, que conhece por dentro o projeto da cooperação, de que modo é que vocês se conseguem relacionar o vosso projeto, neste caso o da Susana, da Kutsaca, que está em Moçambique. Já agora diz-me o que é o teu projeto, o que é que ele faz e de que modo é que ele se relaciona com a cooperação. E com a Rafaela, eu diria que tu tens muito a dizer relativamente ao Festival FICO, que é precisamente, digamos, vou dizer isto, se calhar não é a tua opinião, mas para mim é o ponto alto, diria, que é o Festival FICO, que é o máximo, digamos, o epíteto em que as pessoas se conectam de vários quadrantes e que realizam algo em comum de uma forma bastante alargada. Susana, queres-me trazer um pouco o que é a tua Kutsaca? Sim. A Kutsaca é uma árvore que foi semeada em 2014. Aliás, começou a ser semeada em 2013, com uma comunidade que está em Maungo, a 200 km mais ou menos a 200 km de Maputo. E ela foi, à medida que nasce, foi-se transformando, não é? Foi-se transformando. Ela começa com uma escola para crianças, dos 3 aos 5 anos, depois dos 6 aos 9 anos, porque não havia nenhuma oferta educativa naquela região. E de repente, em 2017, eu dou-me conta que uma árvore tinha crescido com vários braços e com raízes muito, muito nutridas e sólidas, fruto de um trabalho conjunto feito por uma comunidade e que já não tinha nada a ver com aquilo que começou. E esse processo de reflexão talvez seja o momento em que eu começo a olhar para isto de uma forma diferente. Quando eu me dei conta que havia uma árvore, quando nos demos conta que havia uma árvore que tinha crescido de tal forma que se tinha expandido para áreas muito mais vastas, muito mais profundas, muito mais ricas do que aquilo que foi até o nosso propósito inicial, nós começamos a pensar sobre isto tudo outra vez. E a fazer uma reflexão de onde é que estamos agora e para onde é que queremos ir daqui para a frente. Então, hoje a Kutsaca é um modelo de transformação social que trabalha através de metodologias de educação, de formação, de experiência e de partilha, e que é, sem dúvida, acreditamos nós, um modelo de cooperação, em primeiro lugar porque ele cria pontes muito ricas entre mundos muito distintos, entre a comunidade da aldeia, entre as organizações, entre pessoas de diferentes territórios, sejam eles geográficos, sejam eles económicos, sociais, culturais. É um laboratório de aprendizagem experiencial, onde qualquer pessoa que venha, eu sei que sou suspeita, mas felizmente
já há todo um conjunto de pessoas pelo mundo a partilhar isto. Não há ninguém que venha a Kutsaka e que fique indiferente e que não se sinta profundamente tocado, e que não dê... Um dos principais feedbacks que dá sempre é: eu aprendi realmente o que é viver em comunidade, sobretudo quando se vai lá e se vem de uma sociedade ocidental. Agora eu percebo o que é esta coisa da comunidade. E depois há toda uma transformação, uma transformação muito rica que tem a ver com a simplicidade da vida, com esta questão que também aparece muito neste livro do ser mestre e aprendiz, de uma palavra que vocês usam que eu gosto muito, que é a ensinagem. Não é? Eu estou sempre... Nós somos todos mestres e aprendizes nesta dança que é a vida. E como é que podemos fazer isto todos em conjunto, dando voz e palco a cada um de nós, respeitando este círculo, respeitando o espaço e a natureza e a essência de cada um de nós. Então, isto foi acontecendo de uma forma muito orgânica, muito bonita, talvez porque os princípios de semear esta árvore Kutsaka respeitaram esse dialogar, conversar, coexistir, construir em conjunto. E agora está aqui uma árvore super especial e super rica, que se mantém, este laboratório de experiencial, que recebe muitas pessoas, muitas organizações e que leva a sua mensagem a várias partes do mundo já através das nossas metodologias. Pronto, a Kutsaka é isto, essencialmente. Susana, não posso deixar de trazer o teu percurso profissional, portanto, a tua mudança gigante, porque, enfim, conheço-te já há uns anos e, portanto, lembro-me de tu trocares essa informação de que estavas nas organizações profundamente corporativas e lucrativas e, de repente, dás um salto, enfim, pronto, com alguns pormenores que agora não são tão relevantes, mas eu pergunto o que é que tu, hoje, fazendo quase um repescar da Susana de há uma série de anos atrás e a Susana de hoje, onde é que tu encaixas a cooperação nas organizações? E o que é que as organizações, quando estou a falar de organizações, estou a falar de organizações lucrativas, e o que é que tu encontras na cooperação que pode servir uma organização lucrativa? E se calhar profundamente, até eventualmente uma multinacional ou uma organização mais pequena, ou até eventualmente o poder local, ou enfim, alguma organização mais política, digamos assim, se quiseres. Claro. Se quiseres apelo a falar sobre isso. Bom, a minha mudança, o shift foi em 2011, não é? Eu saio da gestão da formação, era diretora de formação numa multinacional, numa das maiores multinacionais em Portugal, e saio em 2011 e, portanto, depois desse período de disrupção, que eu não vou estar agora a descrever, aliás, até fizemos um exercício há pouco tempo no nosso círculo, que isso veio à conversa de uma forma engraçada, só partilhar que esses momentos de disrupção, quando se muda de vida, eu acho que são, em termos de aprendizagem experiencial, são oportunidades incríveis de nós deixarmos de nos desapegarmos das tais roupas antigas e de ficar quase uma tábua rasa em branco para começar todo um caminho de novo. Porque esta coisa de ir fazer coisas novas, com mochilas muito pesadas, a tendência é levarmos crenças e coisas ainda muito... que nos reprimem muito ainda para vestir coisas novas e fazer coisas novas. Então essa minha disrupção a seguir a sair do mundo da gestão da formação e da consultoria foi super importante. Eu nunca me desliguei das organizações e sinto que essa hoje em dia é uma das minhas principais valências para criar pontes entre estes mundos diferentes. Eu mantive-me sempre a trabalhar com as organizações como freelancer. Passei inclusive depois por uma empresa também em Moçambique, que era uma outra multinacional, já num outro formato de relação, mas nunca mais fui, e não me vejo aí, francamente, para a gestão de uma multinacional. Nada contra, é um sistema, eu não gostava muito de lhe chamar sistema vivo, porque para mim um sistema vivo deve respeitar certos princípios de saúde e de regeneração, e tenho passado por várias organizações que não sinto que respeitem estes princípios de saúde e de regeneração. Portanto, não gostava bem de chamar de um sistema vivo, mas é um sistema válido como qualquer outro.
O meu trabalho junto das organizações, e são várias, em todos os setores, eu acho que não há nenhum tipo de setor com que eu não tenha trabalhado, quer em Portugal, quer em Moçambique, e não há nenhum tipo de linha com que eu não tenha trabalhado, desde os CEOs aos operários, aos artesãos, e isso deu-me uma grande riqueza que não vem só das organizações, vem da minha experiência de vida. Eu sempre me dei com grupos muito diferentes, com pessoas de distintos níveis económicos, sociais, políticos, e acho que isso é de uma riqueza profunda e é isso que me permite ser ponte e pôr um CEO a falar com uma senhora da aldeia, pensando numa linha comum e juntando-se de uma forma que lhes permita perceber que nós não somos assim tão diferentes. Eu acredito muito nisto, que nós, seres humanos, temos coisas muito no essencial, nós somos muito parecidos. E sinto que faltam estes arquitetos cooperativos que ponham todos à conversa, criem um espaço de diálogo comum, a partir do coração, e que nos façam perceber que nós somos realmente muito parecidos e que é na diversidade das equipas que se constroem coisas muito ricas. Então, eu sinto-me um bocadinho esta arquiteta, ou tento ser uma aprendiz de arquiteta cooperativa. Tanto nas organizações como na escola, aquilo que eu sinto que é muito, continua a ser extremamente importante para facilitar, para semear esta pedagogia da cooperação, é criar este espaço onde a gente possa dialogar, escutar-se uns aos outros e partilhar-se a partir do coração. Isto é muito bonito, há muitas escolas, muitas metodologias a partilhar coisas sobre isto, mas na prática isto não é assim tão fácil. E é preciso fazer muito ainda para criar um espaço de segurança e de confiança onde as pessoas possam abrir a partir do seu coração, porque muita coisa vem daqui. Mesmo quando a pessoa começa a dizer eu sinto, não sente nada, está-se mesmo a ver que vem daqui. Ou estou a escutar o outro, não estou nada, já estou a ver o que é que vou dizer ao outro assim que ele acabar. Falta muito esta qualidade da presença, de eu estar realmente presente e de eu criar este espaço de abertura e de confiança onde todos possam partilhar-se a partir do coração, contudo, com a inteireza que é o ser humano, e todos possam escutar-se verdadeiramente. É a partir daqui que se podem construir essas pontes. E sinto que a Susana, essa é a sua grande missão, é criar pontes entre estes mundos muito distintos. Curiosamente, também é engraçado que só a partir da Kutsaka, que é uma coisa nova na minha vida, eu nunca tinha trabalhado com crianças, foi a minha primeira vez com crianças, e eu percebo que as metodologias e que a quantidade de jogos e de ferramentas que eu trazia do mundo corporativo têm, os mais simples e cooperativos, têm muita coisa rica que podem ser utilizados também no ambiente da escola. E descubro uma riqueza incrível em termos de tradições e de cultura naquela comunidade que têm também uma riqueza incrível para ser utilizada nas organizações. Então, nestes dois mundos eu posso ir beber informação e alquimizar quase modelos novos com uma aplicabilidade para todo o tipo de equipas e de seres humanos. Mas é isso, acho que falta este espaço e é isso que eu tento fazer, seja nos projetos de consultoria, seja nos projetos de coaching. Eu sou muito chamada para projetos de mudança de direção, mudança de marca, downsizing, mudanças, coisas dolorosas, coisas que a gente que doem cá dentro. E falta muito criar este espaço de escuta, de presença, de confiança e gasta-se mesmo muito tempo aí, isso é super importante. Para depois, quando isto está mesmo verdadeiro, então bora lá fazer junto. Só a partir daí é que se pode fazer junto. Acho eu. Já vais falar do teu jogo trip, porque isso é algo que me interessa. Mas agora vamos ouvir a Rafaela e escutar a Rafaela, no sentido com orelhas de Dumbo, também, ouvir exatamente o que é que tens para dizer relativamente àquilo que é. Na realidade, tu trabalhaste na educação física e, de facto, a educação física é palco de cooperação, porque se não houver cooperação, também a competição praticamente deixa de fazer sentido. E nesse aspecto eu gostava que trouxesse isso, um pouco dessa tua vivência profissional e o que é que na realidade te chamou claramente no projeto de cooperação, ou melhor, assim, no projeto de cooperação, e o que é que de facto tu sentes neste momento, o que é que isso alterou a tua vida, o que é que de significativo te trouxe o projeto de cooperação para hoje seres uma das organizadoras do Festival FICO.
Eu acho que é interessantíssimo escutar-te sobre este ponto. Eu ia mesmo trazer sobre isso, porque a Suzana falando, eu fui fazendo foi vindo assim uma linha do tempo, né? Porque eu comecei muito com as crianças. Então, minha linha da educação, ela foi muito com muitas crianças. Então, tanto na parte escolar, quanto em comunidades, né? E depois na hotelaria, com recreação, entretenimento, lazer, né? E sempre muito baseado na competição, assim, né? Eu olhava, tanto eu aplicando ali, facilitando competição, apoiando e estimulando competição, quanto também vivendo ela na minha própria dia a dia, né? E teve um momento de virada que em 2009, né, eu fui para um resort e lá eles falaram assim, a gente queria uma coisa diferente, uma coisa que tivesse alguma coisa que a gente não sabe dizer o que é, uma educação diferente, contida nas brincadeiras, nos jogos, tal. Eu olhava e falei assim, nossa, o que eles estão querendo? Eu não estou entendendo o que eles estão querendo, né? Mas eu fiquei curiosa, me instigaram muito. E aí a gente começou a pensar, então vamos fazer uma coisa que tem a ver com recicláveis, meio ambiente. E assim, não, mas ainda talvez não seja isso. Eu falei, mas o que será? E isso eu curiosa, e eu fui buscando dentro de mim algumas coisas que eu já tinha inquietações, né? Eu falava, nossa, e se a gente fizesse alguns jogos, brincadeiras que tivessem a ver com autoconhecimento, mas nem era essa palavra ainda, né? Mas que mexesse com as emoções, que mexesse com o contato com o outro, com as outras pessoas, com as outras crianças. Rafaela, tens aí qualquer pormenor no teu microfone que está a fazer um pouco de ruído? Opa, melhorou? Sim, parece que sim. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Tá. Continua. E eu, muito, muito curiosa, e eu falei, bom, então vamos fazer uma coisa diferente, né? E aí um dia a gente fez um jogo, né? Um jogo que mexia com as matrizes de ego, que mexia com a história das nossas emoções. E nessas partilhas, as crianças começaram a trazer seus elementos de sentimentos, de emoções, de comportamentos, naturalmente, no lúdico, na brincadeira, nos personagens, no teatro, né? E aí isso tudo foi me levando a buscar, nossa, tem alguma coisa a mais aqui, tem alguma coisa a mais aqui. Aí eu descobri os jogos cooperativos. Aí mergulhei assim, com todas as, assim, a minha sede era muito grande, eu não sabia o tamanho da minha sede, mas eu percebi depois de uns anos o tamanho que ela era. Então eu mergulhei assim profundamente, comecei a trabalhar muito com jogos cooperativos, com as crianças nesse olhar, nesse sentido, e eu ia me desfazendo e me reconstruindo junto com elas. E aí, nesse período, né, eu descobri que existia a pedagogia da cooperação e as metodologias colaborativas. E aí foi a conexão. Então, eu fui fazer essa pós-graduação da pedagogia da cooperação. E aí foi uma ampliação que eu não sei ainda mensurar, porque é no nível muito expansivo mesmo, assim, da minha alma, assim. E lá, não só os jogos cooperativos, que tinham muitas metodologias, inclusive a pedagogia da cooperação foi um recheio, assim, para a minha vida. E aí foi aí também que comecei a fazer uma transição das crianças, né, das crianças para educadores e educadoras, né, para organizações. E aí foi ampliando, né, uns setores sociais que são muito significativos, assim, para mim, né. E aí eu descobri um universo de possibilidades de falar assim, eu olhava assim, sentia, eu falei, nossa, danças circulares, processo, né, jogo oásis, investigação apreciativa. Para mim era uma sensação assim de uau, é possível, esse pertencimento existe, esse lugar existe, essas estruturas nos levam para um lugar que é diferente do que eu vinha vivenciando na vida e que eu vivia vivenciando por ali, né? Então eu mergulhei assim profundamente nesse mergulho e encontro comigo mesma e encontro com o mundo, com o mesmo mundo de uma forma diferente e mais possível, de um jeito regenerativo e colaborativo, assim, eu senti uma paz muito grande, assim, interna e externa. Aí eu entrei no projeto de cooperação, né, que a pedagogia da cooperação é do projeto de cooperação, né? Surgiu, né, a fonte do projeto de cooperação. E eu entrei no projeto de cooperação diretamente já numa cogestão, assim, numa cofacilitação do FICO, né? Então, quando ele foi nascer, na verdade, ele existia, um Festival Internacional da Cooperação, mas ele existia, né, com formas de outros festivais, que era o Circulando Cooperação, os Jogos Cooperativos, então tinham vários eventos, né? E aí teve uma ressignificação
que se chamou FICO, e aí eu comecei desde 2015 com ele, né, com o projeto de cooperação, com a comunidade do projeto de cooperação. De lá para cá, a gente desenvolveu 4 edições, né, com a missão de difundir e trocar experiências de pessoas, projetos que estão fazendo e difundindo, experimentando a cooperação no mundo. Então, essas edições aconteceram em diferentes locais, né, aqui no Brasil, né, e agora a gente fez até uma última edição, pandemia, né, de forma online, que se expandiu um pouco mais, e a intenção é que a gente possa reunir, né, se reunir em comunidade e descobrir, quem não conhece, descobrir o poder da colaboração e as diversas ferramentas possíveis que a gente já tem, que levam a isso, que despertam esse poder pessoal e coletivo, mas também pessoas que já têm, que é quase assim uma sensação assim, ai, vou encontrar minha turma, sabe? Então, eu fico tem muito assim, tipo, ai, vou beber da fonte, a fonte aqui dentro, mas que está lá viva, né? Nesse externo, né? Então, a relação com o FICA, com o projeto de cooperação, com a pedagogia da cooperação, com a cooperação, é essa, assim, na minha vida, assim, esse sentimento, assim, é possível, tá? Porque quando eu descobri que é possível, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, esse despertar, assim, de falar assim, é possível, olha, existe isso aqui, existe isso aqui. E eu tenho uma sensação que a cooperação é uma lembrança, sabe? Uma lembrança. Ah, lembrei. Ela é muito pulsante, assim, nossa, claro, né? Tipo assim, yes, sim, tá aqui, sempre esteve aqui, né? Mas por diversas questões a gente foi abafando, né? Abafando. Então, bom, é um pouquinho disso, assim. Então, eu sinto assim que eu fluo com essa possibilidade da cooperação na troca, assim, na minha parte prática da vida, e por onde eu vou, por onde eu caminho, ela é bússola para mim, né? Esse bússola, né, no meu coração e também nos ambientes, assim, de organizações, desde do chão de um presídio, de uma penitenciária, uma organização privada, né? Então, assim, muito eclética, né? Porque a cooperação é isso, a cooperação é humanidade, né? Comunidade, então é sistema, né? Então, ela é para todos os lugares, né? Para todas as pessoas mesmo, né? Esse acesso, né? Essa lembrança. É isso. Ela, imagina que eu sou um leitor recente do livro da Pedagogia da Cooperação e, de repente, olho para os processos, em que falam aqui inúmeros processos. Os jogos cooperativos, as danças circulares, a aprendizagem cooperativa, a comunicação não violenta, o diálogo, a transformação de conflitos, Open Space, World Café, Inquérito Apreciativo, Dragon Dream, enfim. E, portanto, fora todos os outros que não estão aqui, poderiam estar. Portanto, que alguns provavelmente vocês irão falar, nomeadamente a Susana, que vai falar do seu jogo triplo. Mas, ou seja, são alguns que estão inventariados aqui, mas poderiam estar estes e outros. A questão é, eu sendo um leitor recente do livro, imaginando assim, tomo contacto com o livro e vejo, é interessante, danças circulares, curioso, aprendizagem cooperativa, comunicação não violenta, diálogo, mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Então a pergunta é, sim, ok, eu tomo conhecimento de cada processo, não é? Cada elemento que pode, enfim, criar uma cooperação, mas fico na dúvida como é que eles se interlaçam. Ou seja, mas como é que imagina que eu quero contratar alguém do projeto de cooperação e quero falar com alguém e dizer, olha, eu gostava de criar aqui um jogo cooperativo, mais o jogo Oasis e o inquérito apreciativo e o World Café. É assim que funciona? Como é que vocês fazem? É um desafio, né? É um desafio, assim, porque elas são complementares, né? A essência é a cooperação. Né? E, assim, aí eu vou falar um pouquinho, assim, do meu sentir e fazer em relação a esses complementos e uniões, né? Porque se agregam. E eu sinto, assim, que as metodologias, né, colaborativas, elas não são padrão para todos os lugares, mas elas podem ser utilizadas em diversos momentos como apoio para determinado grupo. Até porque, assim, toda necessidade precisa vir do grupo. O que aquele grupo precisa de quê? O que aquele grupo precisa? O que pulsa no momento? Qual que é a intenção? E a partir dessa intenção, a gente fala assim, nossa, dança circulares seria, assim, excelente, porque ela vai ativar ali toda uma sinergia de grupo. Depende do que for o foco, até porque a dança circular ela pode ter várias intenções. Ela pode ter várias ferramentas para chegar na cooperação e no que aquele time precisa. E, ao mesmo tempo, para mim, tipo, impossível fazer um jogo Oasis sem ter dança circular.
mas pode ser que ele exista sem dança circular. Como que os processos eles vão se alinhavando, se complementando, de acordo com o grupo e com a necessidade, né? Mas todos eles se conversam, né? Então, por exemplo, a pedagogia da cooperação e o Jogo Oasis. O Jogo Oasis ele vem de uma inspiração da pedagogia da cooperação, lá da fundação, lá atrás, com a Edgar, que bebeu da fonte da pedagogia, dos jogos cooperativos. Então, assim, naturalmente a gente abre o Jogo Oasis em momentos de contato, de celebração, a gente está lá pulsando com a dança circular, né? E, ao mesmo tempo, a pedagogia da cooperação está super presente ali no contato, no contrato, no celebrar, né? Na alianças e parcerias, onde a gente tem passos específicos que vão gerando essas conexões entre uma e outra. Ao mesmo tempo, a gente chega lá no Jogo Oasis e fala assim, nossa, que conflito que tem aqui. O que a gente vai fazer com esse conflito? O que a gente vai fazer com esse desafio? Então, a gente se põe em círculo, vamos lá, vamos pegar aqui as técnicas aqui da comunicação não violenta, da mediação de conflitos, daí vai usando a base, vai usando um elemento, um outro elemento, isso tudo vai se unindo, se complementando. Então, assim, são muito complementares, assim, são olhares diversos, mas com uma essência pulsante única, né? Que vai favorecendo o grupo para o que ele precisa, né? E aí isso pode ter um desenho, vamos dizer assim, a princípio super linear, onde já nós vamos trabalhar isso, mas grupo é grupo. Então, o grupo é que vai dizer exatamente a trilha que ele precisa percorrer. Daí a gente entrega, a gente desapega um pouquinho do criado, construído exatamente sobre os passos de cada metodologia, e aí a gente se põe na cocriação com o grupo, nesse processo onde a facilitação está disponível para o grupo. Ela, no mais profundo, ela vai acontecer com o grupo, né? Não para o grupo, mas com o grupo, né? Mas essas ferramentas são base e apoio e sempre estão conectadas. Eu sinto assim, que elas estão muito conectadas. E eu posso usá-las em diversos momentos para vários resgates, várias funções maiores. Assim. Não sei se eu respondi exatamente, mas eu sinto que ela não tem um padrão mesmo muito... é isso e é isso. Né? Podem ser de diversas formas, é muita diversidade, cooperação e as metodologias. Né? Perfeito. Obrigado, Rafaela. Sim, de facto, respeita os princípios, como diz no livro, a coexistência, a convivência, a cooperação, a comunidade, como referiste, e, portanto, de facto, depois existem as práticas que o livro refere, fazer contacto, conectar, estabelecer contrato, o cuidar, que está presente, compartilhar inquieta ações, ou seja, compartilhar, fortalecer alianças e parcerias, confiar, reunir soluções uns com os outros, co-criar, realizar projetos de cooperação, cultivar e, por fim, celebrar o vencer. Celebrar é o ponto cerne da questão. Eu gostava muito que a Susana trouxesse um outro, neste caso vamos colocá-lo nos processos do livro, como se o livro tivesse o jogo trip da Susana. E como é que tu vês o jogo trip aqui neste livro da Pedagogia de Cooperação? E o que é que tu vês no livro da Pedagogia de Cooperação que te ajuda a pôr em marcha ou, se calhar, a reativar outros lados do próprio jogo trip que tu criaste e que, eventualmente, pode potenciá-lo, quem sabe, ou trilhar um caminho mais diferente ou melhor ou pior, enfim. O que é que tu sentes que o livro te traz relativamente ao jogo trip e o que é o jogo trip, claro? Olha, é muito engraçado porque este processo que eu comecei por partilhar de 1 ano e tal, 2, mas que começa em 2017 com, afinal, o que é Kutsaka? O que é esta árvore que está aqui? E este desapegar de coisas cristalizadas que já não servem também me fez já ajustar o trip. Portanto, o trip começa a nascer em 2018, fruto desta árvore Kutsaka. O que é que a gente... O nosso modelo de cooperação qual é? O nosso modelo de intervenção social qual é? E o jogo trip nasce aí. Mas ele, entretanto, já foi ajustado devido a toda esta transformação, a este processo dinâmico que é a vida, que é a Kutsaka, que é a Susana, que o mundo vive, etc. Então, mais uma vez, este livro traz-me, outra vez, há muita coisa aqui que eu já conhecia, já experimentei como participante ou a fazer, mas traz-me, eu gosto de olhar para as coisas sempre, o que é que isto traz de novo?
com esse olhar da criança, não é? Não, não, mas o jogo é assim, não, agora não vamos. Isto é sempre dinâmico e vai-se ajustando. Uma das coisas muito importantes que o jogo tem, e essa é uma das mensagens primordiais, o jogo Trip, é esta de nos fazer refletir sobre esta questão da jornada do herói. E eu começo por responder à tua pergunta com uma conversa que tive há pouco tempo num fórum. E pediram para eu falar sobre empreendedorismo e para eu dar um tema. E o meu tema foi empreender sem sucumbir à jornada da heroína. E tem a ver com isto. Antes de explicar, vou também dar um exemplo da primeira senhora na aldeia. Uma professora minha, a primeira vez que eu lhe expliquei a metáfora da jornada do herói, do Joseph Campbell, alguém com quem eu já tenho uma grande amizade, proximidade, ficou a olhar para mim e perguntou-me assim: foi um branco de lá que escreveu isso aí, Suzy? E eu disse-lhe: foi. Eu acho que esta pergunta dela abre o leque daquilo que eu vou explicar. Nós temos que sair, nós humanidade e nós ocidentais, sobretudo, temos que sair desta mania que nós temos de achar que o mundo é aquilo que se passa na nossa caixinha. O mundo não é aquilo que se passa na nossa caixa. E o mundo não é aquilo que se passa no Ocidente e no Hemisfério Norte. Então, com todo o respeito pela jornada do herói do Joseph Campbell, que eu própria também uso e que está presente no jogo, um dos objetivos do jogo é fazer-nos sair desta caixinha do mundo ser como eu acho que é, e de percebermos que, para já, esta questão da jornada do herói divide-nos, no nosso subconsciente, a mensagem que fica é: uns são heróis e os outros são fracassados. Se vocês repararem, a narrativa dos heróis que se ouve no mundo ocidental é muito semelhante. Eu atravessei, fui chamado aos mundos invisíveis e atravessei desertos incríveis, mas depois venci, autossuperei-me e agora estou aqui para contar a minha história e receber o meu troféu. A narrativa é muito semelhante. E então, se eu for uma senhora que só trabalha na fábrica ou que até só estou em casa a tomar conta dos meus 2 filhos, em princípio eu sou uma fracassada. Porque eu não fiz nada de grandioso, ainda por cima não tive nenhum grande desafio e obstáculo para enfrentar, não tenho nada de especial para contar. Não é isto que nós dizemos às pessoas, mas é esta a mensagem que vai para o inconsciente coletivo. Os heróis e os fracassados, e inconscientemente nós todos queremos ser heróis, nós queremos ter qualquer coisa de grandiosa e desafio grande para superar, para depois podermos também ir partilhar a nossa história. E o jogo faz-nos refletir sobre isto, sobre o que é a jornada do herói interna, porque a senhora que está em casa a tomar contas dos 2 filhos, a mãe que eu tenho na escola, que acorda às 4 da manhã e que vai para a machamba, que às 9 da manhã, quando o filho chegou à escola, já ela fez um monte de coisas e que sustenta toda a sua família, mais às vezes os filhos dos outros, porque ali o conceito de família nuclear não é tão evidente como aqui. Há um conceito de comunidade em que as pessoas têm papéis diferentes e mais abrangentes e mais nutridores de todos. Isto tem que ser valorizado, tem que ser olhado, tem que ser integrado como uma forma, como uma possibilidade de aprendizagem rica para mim também no meu modelo de vida. E outra coisa interessante que traz o jogo é esta questão. O jogo já agora, o jogo Trip é baseado na história da Kutsaka. Portanto, ele vai contando a história da Kutsaka através de 4 fases que não são mais dos ciclos da vida que nós vamos passando, que são o explorador, o deserto, o oásis e o regresso. Okay? Desmistificando também que isto não são ciclos estanques, eles misturam-se, não é? Eu não saio do deserto e vou para o oásis, isto não é assim tão linear, isto vai acontecendo e isto é cíclico. Também para nos tirar às vezes daqueles pedestais que nós achamos que conquistamos, porque eu agora já tenho uma escola e já tenho 20 e tal anos, não sei o que de experiência, eu já sei. É preciso saber que a lei da vida é cíclica, não é? Há invernos, há primaveras, há expansão, há contração, há altos e baixos, e portanto se tu estás num deserto a seguir, há de vir a luz. Se estás no regresso e te sentes contente porque conquistaste e conseguiste algo, ótimo, celebra, mas não fiques aí no pódio. Lembra-te que a vida é cíclica, tem sempre a humildade de seres aprendiz, de ouvir todos, de te sentares com todos e de chamar todos à cooperação. E outra coisa importante também que é trabalhada no jogo é este mito também que se construiu, que nós descobrimos o nosso propósito e depois vamos ser felizes para sempre.
que é uma coisa que eu não me revejo nada, e foi uma das coisas que me fez distanciar-me do coaching tradicional já em 2011, 2012. Que é, venderam-nos, e nós, sociedade, comprámos esta ideia de que eu só vou, quando eu for descobrir o meu propósito, eu vou ser feliz para sempre. E eu só vou ser feliz quando descobrir o meu propósito, como se o propósito não fosse viver. Acordar, ter a bênção de estar aqui hoje, porque há muita gente que já não acordou hoje, e ter a bênção de estar viva e de me relacionar com tudo o que está à minha volta da forma mais plena, autêntica e genuína comigo e com os outros. E fazer-nos ver que, aliás, TRIP é Transforming Road into Passion. Isto não é para chegar a lado nenhum. A vida é o caminho é a vida. Não há troféus para conquistar, não há desertos que não se ultrapassem, não há oásis que durem para sempre e não há regressos que te mantenham nesse estágio de paz para sempre. Tudo isto é cíclico. E é preciso também aquilo que a Joanna Macy fala do honor my pain for the world, não é? Eu trouxe aqui também numa dinâmica que já não é recente, já tem alguns anos, que se eu co-criar a minha vida, e eu também até uso coisas do Joe Dispenza e coisas de co-criação que eu acho interessantes, mas gerou-se aqui um pensamento também ocidental que se eu co-criar a minha vida, isto vai ser tudo um mar de rosas, não é? E às vezes eu digo na brincadeira, eu gostava de ver os mestres que eu vejo aqui no mundo ocidental irem passar 6 meses à África e gostava muito de ver esses mestres a irem dar as suas técnicas de cocriação à criancinha que está em Cabo Delgado na guerra. Ver sequer se eles tinham coragem de ir dar a ferramenta de cocriação à criancinha que está na guerra ou à senhora que tem 4 filhos e veio o furacão e ficou sem nada. E isto vem da nossa visão de eu ver o mundo conforme a minha caixinha. E é falta de mundo, é falta de amplitude para perceber o que é que se passa, os diferentes mosaicos que existem na humanidade inteira, nos diferentes territórios, o tipo de trauma diferente que tem um impacto diferente conforme a história que esse território conta. Também no mundo ocidental estamos muito no trauma individual. Fazer as constelações para ver o que é que se passa, o que é que eu tenho de curar e os meus ancestros, eu. É sempre eu e a minha família nuclear e a minha linhagem lá para cima. E não olhamos para os traumas coletivos, que estão ligados aos traumas familiares dos clãs individuais, que são coisas muito mais densas, que eu nem quero falar aqui, mas que estão por trás de uma cortina que ninguém quer olhar porque ela é dura, ela não é glamourosa, ela cheira mal, como eu há pouco tempo enviei uma mensagem às pessoas da Kutsaka, quando foi o dia da assistência humanitária, eu só via coisas da ONGs, dos heróis, claro que sim, obrigada. E eu fiquei o dia inteiro a pensar no Sr. Domingos, que é uma pessoa incrível, morreu este ano, era o secretário do REG, uma pessoa que teve um impacto incrível na árvore Kutsaka e em toda a comunidade, e morreu sem um salário digno, apesar de ser secretário do REG e de ser um líder incrível que trabalhou para o bem da sua comunidade. Estas pessoas que não têm internet, computador, palco, não chegam a ser conhecidas e elas são os verdadeiros heróis humanitários. E eu sinto que esse também é o papel da Susana e da Kutsaka, é dar voz e palco a essas personagens incríveis que transformam o mundo num lugar melhor, que criam essas pontes, são arquitetos cooperativos também que não têm espaço para serem conhecidos. Então o jogo é uma jornada que nos faz refletir sobre estes ciclos da vida, sobre as personagens em que nós estamos a colocar luz e darmos-nos conta que há muitas personagens no mundo inteiro. Porque é que são sempre os mesmos que estão a vir ao palco? O que é que eu posso aprender com estas personagens e estes mundos todos, sempre nesta lógica do vencer, não é? Para um mundo onde todos possam vencer para servir o bem comum. O jogo é isto, mais ou menos. Obrigado, Susana. Eu atrever-me-ia a trazer aqui um aspecto que me parece crucial e, do meu ponto de vista, conecta-se profundamente com aquilo que acabaste de dizer. Gostava de vos ouvir às duas em algo que este livro tem o selo da Unesco, da Cátedra para a Paz Global Sustentável, Educação para a Paz Global Sustentável, e de facto, neste aspecto deste tema da paz, e que liga bastante, do meu ponto de vista, liga bastante com aquilo que acabaste de dizer, Susana, será que a metodologia, a cooperação em si,
mas a metodologia que este livro propõe e, no fundo, a cooperação, que é, no fundo, como vocês disseram, é ancestral, está na base e nos genes de todos nós, embora por vezes nos falte recordar que realmente nós somos assim, geneticamente cooperativos, ou não fosse o nosso corpo um conjunto de células gigante e não fosse o nosso universo este conjunto de elementos que está a cooperar entre si e que também o próprio planeta é também um exemplo de cooperação, uma vez que se não tivéssemos esta ligação entre os elementos, era impossível haver elementos vivos e, portanto, é precisamente desta disrupção, deste marulhar dos elementos do ar, do mar, de tudo isto, das nuvens, do sol, de tudo isto que faz com que haja vida. Não é? E a pergunta que eu faço é: o que é que nós precisamos para que consigamos trazer paz a este mundo? Vocês que já andam por vários territórios pelo mundo e com várias experiências, com experiências diferentes, o que é que nós precisamos em concreto, se é possível, trazer alguma coisa que, de facto, as pessoas sintam quando leem o livro da Pedagogia da Cooperação, sei, pá, eu consigo trazer a paz a este mundo com este livro. Eu sei que é uma pergunta forte, mas de facto nós precisamos de cultivar a paz. Precisamos de também a paz interior, não é? Não pode ser só a paz exterior. Eu fiquei com muita vontade quando a Joana trouxe, assim, né? Muito obrigada, Joana, assim, por essa sabedoria e esse olhar do jogo, né? Trip, né? Eu achei incrível, porque é incrível mesmo, assim, esse lugar. Eu lembro que uma vez a gente estava sonhando, né? O FICO, acho que foi o primeiro FICO, e a gente falou assim: e aí, vamos fazer um palco? Vai ter palco ou não vai ter palco? Aí a gente falou assim: nossa, mas precisa ter palco. Mas como é que vão ser as cadeiras? As cadeiras vão ficar como? Mas o palco vai ficar muito para cima, mas quem que vai ficar no palco? Quem vai ficar embaixo recebendo? Quem vai ficar em cima? Mas e o círculo, né? Como que a gente faz com isso? E quando você trouxe essa questão do palco, do propósito, da liderança, eu fiquei e fico, né, com essa máxima: precisa ser para todo mundo. Precisa ser para todo mundo. O que é? Todo mundo está no palco da vida, atuando, liderando a partir das suas necessidades, do seu posicionamento interno e externo, sabe? Eu sempre tive essa conexão, porque a gente tem realmente alguns grupos subrepresentados nessa estrutura que foi criada pelo Ocidente, toda a centralização, porque a cooperação é realmente essa descentralização, a possibilidade da descentralização, né? E como que essa introjeção do fracasso e do sucesso ficou tão latente nas estruturas, desde as estruturas sociais até a minha cultura pessoal, onde eu já nem confio mais em quem eu sou, o que eu tenho para dar, o que eu preciso como direito receber e naturalmente ofertar para o mundo como dádiva, né? Então, quando você traz esse resgate pessoal, desse empoderamento, né? Que é esse empoderamento pessoal que vai fazer a regeneração local acontecer e naturalmente a global se expandir mesmo. Né? E como que esse círculo, ele não centraliza, mas todo mundo pode ser quem se é, né? E a gente nós podemos ser juntos e juntas, né? Então, assim, essa prática, assim, como torná-la possível e real, né? A partir dessa reconexão de quem que eu sou nesse mundo, quem eu estou, quem eu sou, como eu posso ser, para além de tudo que foi introjetado e tão aprisionado. E aí você trouxe uma coisa dos heróis. Desculpa, eu estou indo um pouquinho além aqui, mas depois faz as conexões, né? Assim, eu sou mais solta assim, nos pensamentos. E quando você falou, eu lembro que eu estava numa comunidade em Nampula, no Jogo Oasis, e uma senhora muito querida, muito guerreira, né? Que o Oasis tem muito assim, ativa, ou guerreira da cooperação. E ela virou para mim e falou assim: isso é muito ruim. Vocês, nós pretos, somos muito ruins, vocês têm que vir aqui ensinar a gente, porque olha o que a gente é. Nossa, aquilo me atravessou. Mas me atravessou, assim, no nível, assim, no coração. E aí eu sentei com ela, assim, aí eu falei: me conta mais do que você ouviu dizer sobre isso, porque
a história que eu sei é que a gente fez muitas coisas para essa desigualdade e muitas extremidades acontecerem. E hoje a gente está tentando resgatar as belezas que vocês têm, né? E há muito tempo ficaram esquecidas e foram desvalidadas. E ela olhou assim para mim, não estou entendendo. E aí eu falei, então vamos trocar, né? E a gente ficou um tempo trocando. E aí eu, né, percebendo assim, falei, onde, né? Como que a gente é tão grande, ficou tão grande. Eu tenho essa sensação, ficou tão grande, mas como essas lembranças podem ser ativadas nessas trocas que você trouxe no começo, como você relembrar que essa organização pode ir lá na aldeia, que esse presidente aqui pode se conectar com essa líder da comuna, essas líderes, as crianças, líder de todo mundo, todas as lideranças, porque todo mundo é líder, né? Mas em alguma coisa na vida, né? Mas como essa ponte se conecta para que essas estruturas possam chegar minimamente a começar a ficar com mais equidade, igualdade, né? Nessa troca real, onde todo mundo está no mesmo palco, sabe? Enfim, eu não queria perder isso, porque isso é uma essência da cooperação e como é que a gente realmente cria paz na prática, né? Porque tem situações de desigualdade real, né? De diversas estruturas, desde a fome, a desigualdade de gênero, né? A competições diversas, né? E apagamentos, silenciamentos, né? E fazer todo esse processo, né? Com a cooperação, com as metodologias colaborativas, para isso começar realmente a se assentar nas cidades, nas pessoas, nas cidades, nos países, no mundo, né? Nas parcerias mesmo, né? Enfim, Suzana, eu não queria perder isso, porque isso me pulsa, né? Pulsa a cooperação, né? Sim. Sim. Só aqui Obrigada. uma nota antes da Suzana, obrigado, Rafael. É interessante porque eu revejo-me bastante naquilo que o livro traz, no desapego, na integridade, na plena presença e na abertura para partilhar. E eu só queria deixar aqui esta nota, porque acho que é super interessante e importante e conecta, do meu ponto de vista, com aquilo que acabaste de dizer, Rafael. Obrigado. Sim. Susana. Sim, sem dúvida. Em relação à pergunta, obrigada pela partilha. Em relação à pergunta, eu tenho que responder com esta frase. Não se pode construir felicidade em cima de infelicidade. Está profundamente ligado ao trauma e nós, enquanto líderes regenerativos ou aprendizes de líderes regenerativos e cooperativos, temos que fazer escolhas difíceis às vezes sobre onde é que nós queremos estar e de que forma é que nos queremos relacionar. No meu caso em concreto, eu tenho que fazer muitas escolhas difíceis e continuo a fazê-las. Eu não quero fazer... atenção, não sou fundamentalista, e trabalho com todos e é assim que se constroem pontes, mas eu não quero ir fazer coaching ou consultoria numa organização que sei que tem por trás uma cadeia de escravatura. Ponto. Final. Não é negociável. Não é negociável. Já tive discussões grandes com amigos próximos porque, não, mas estás... Não, fundamentalista eu não sou. Se há escravatura, não, eu não compactuo, não colaboro, eu não quero fazer parte dessa cadeia. Outras perguntas difíceis que nós temos que fazer. Para eu ter esta casa, para eu ter este palácio, para eu ter este negócio, que tipo de dor e de sofrimento é que está por trás disto? Para eu ter o meu Natal com toda a minha família até à meia-noite, com uma mesa farta, a que horas vão para casa os meus empregados? Sem transporte público, sem chapa? Qual é a dose de sofrimento e de escassez que está por trás da minha abundância? Porque a nossa abundância, a nossa mesa farta, os nossos rendimentos estão diretamente ligados à escassez do outro lado. Vamos sair desta ilusão de que, não, mas eu sou da equipa dos bons e eles são da equipa dos maus, não é? E não fui eu que contribuí. Se nós fazemos parte de uma teia da vida e estamos todos interligados, é evidente que somos todos responsáveis também por fazer escolhas que às vezes são dolorosas e difíceis, mas que são essas escolhas que nos encaminham para um mundo mais cooperativo. Okay? E isto é um trabalho para a vida mexe aqui com muita coisa, mas ele tem que ser feito, exige muita coragem. Isto eu gostava de dizer, porque acho que é mesmo importante. Depois, em relação à paz,
também acho que não se vai lá pela culpa. Também não acho que seja, não, mas o que nós fizemos, isto é um discurso que já não se pode falar de coisas com simplismo e de uma forma liviana que têm aqui questões muito complexas, muito profundas e que têm que ser vistas à luz do que era a história naquela altura, as circunstâncias daquela altura. Portanto, não se pode opinar, é preciso ter cuidado como é que se opina e se fala de coisas sensíveis, profundas, complexas, penso eu. Por outro lado, não vamos lá pela culpa. A culpa não resolve nada. Tu fizeste, nós fizemos. Vamos lá, em termos de pedagogia da cooperação, acho eu, um bocadinho através do perdão e do abraço. Eu quando estava a ouvir a Rafaela, lembrei-me logo, e arrepio-me sempre que me lembro disto, de uma senhora aborígene que conheci na Austrália a falar do trauma. Nem eu tinha noção que aquilo é tão recente, não é? Que ainda hoje muitas mulheres têm medo de levar os filhos à escola e aos hospitais com medo que eles desapareçam. Está muito presente o trauma e é uma coisa muito recente. E a senhora dizia, esta senhora aborígene dizia, por favor, ajudem-nos a perdoar isto, porque nós sozinhos não conseguimos. E a mim fica muito esta imagem de, não é pela culpa, nem é a tirar galhardetes uns aos outros, é quase como um abraço entre amigos ou entre um casal que se zangou. Não vale a pena ficarmos à mesa sentados, mas tu fizeste. Mas e este abraço, este encontro, tem que ser facilitado por um arquiteto cooperativo. É o que eu sinto. Com muita... Quando eu digo um arquiteto cooperativo, é um conjunto de arquitetos cooperativos e uma metodologia que seja bem... Mas é assim que nós lá chegamos à paz, acredito eu. É por aí. Sim. Enfim. Sim. Rafaela, eu não podia deixar, nem podia encerrar esta nossa conversa sem falares do jogo do Oasis, que acho que é super interessante. Hoje já falámos aqui do jogo da Susana, o Trip, agora era interessante fazer, não como contraponto, mas se calhar como complementaridade, a trazeres o jogo do Oasis, até para as pessoas perceberem o que é o jogo do Oasis. Sim, fazendo uma conexão aqui, né, com o que Susana trouxe, né, que é o poder do abraço, né, o poder do encontro, né, que vai para além, né, do que era meu, do que era seu, mas o que é nosso, que está entre nós, né. E você trouxe alguns elementos muito legais, porque quando a gente foi fazer o jogo Oasis, eu fui com o Vigílio, né. E aí tinha um centro de olhar principal, que eram pessoas deslocadas de Cabo Delgado. Você imagina, na pandemia, um jogo Oasis na comunidade, com muita gente e com esse foco que, eu vou dizer particularmente, foi o primeiro contato que eu tive, né, que a gente integrou o jogo Oasis com a pedagogia da emergência e aí debruçamos nesse campo de experiência novo, dessas conexões. Ainda não tinha sido feito um jogo Oasis, que é um jogo de mobilização cidadã, onde a gente, né, sonha coletivamente, põe a mão na massa e faz acontecer o nosso sonho coletivo em comunidade, ativando todos os atores, atrizes sociais para essa mobilização, né? Então, esse era o foco e foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio porque nós reunimos assim, vários setores que eram muito importantes na comunidade, na comuna. Então, desde o prefeito do bairro até a pessoa da segurança da saúde, as pessoas da comunidade, desde crianças às pessoas mais velhas da comunidade. Então, assim, foi de uma abundância muito grande, onde a gente foi numa comunidade que tinham mais pessoas, as pessoas mais... o número maior de pessoas deslocadas estavam nessa comunidade, então tinha uma grande dificuldade do que fazer, o que fazer com essas pessoas que estão chegando, como lidamos com elas, até com línguas, idiomas diferentes, sem acesso, falta de comida e diversas outras coisas, e como que a gente vai fazer, o que esse jogo Oasis vai beneficiar aqui, né? Então, assim, em meio a vários desafios, eu tinha um grupo de 50 pessoas empenhadas, meninas, mulheres e líderes das comunas, né, que tem ali o poder de ativar toda a comunidade para se juntar, e desde das crianças e as pessoas mais velhas. Então, a gente foi lá ativar o sonho pessoal para que o sonho coletivo pudesse ser co-criado.
E aí foi uma grande dança, assim, foi uma grande dança porque a maioria da comunidade ainda não tinha tido o contato com as pessoas deslocadas que às vezes estavam ali há quase um ano. Não tinha, nem se aproximava pela própria, como é que eu chego, como é que eu faço, o que que eu faço, qual o sentimento de perda de território, qual o sentimento da falta de identidade, como que juntos e juntas a gente vai se aproximar e encontrar novas formas de não só eu ter o meu sustento, mas também como a gente pode partilhar isso, como a gente pode revivar algumas coisas que foram perdidas de identidades, né? Foi uma comoção linda, assim, foi uma potência de encontro, onde, assim, nossa, os jovens se engajaram muito a ponto, assim, de ter encontros onde jovens vinham jogar no campo, que era comum da comunidade, e, de repente, jovens que eram de Cabo Delgado juntando, assim, com a turma de Nampula, todo mundo brincando, jogando juntos, onde são muitos detalhes, né, mas ativar, perceber e sentir corpos com traumas muito vivos ainda na sua própria coordenação, na sua própria estrutura física, e de repente sorrisos começarem a nascer com um sonho podendo ser expressado, mesmo que com dificuldades ainda de perceber um sonho afastado do seu próprio território, mas poder viver a possibilidade de, ok, eu estou aqui agora, a minha família está aqui agora, estamos aqui agora. Como que a gente vai se juntar para que esse espaço em comum, que era aquela comunidade, com espaços específicos que podiam e podem gerar trocas, como que a gente vai fazer com isso? E aí foi muito legal, porque aí todo mundo se juntou da comunidade para poder sonhar que espaço devemos construir aqui. E aí várias belezas surgiram, porque a revitalização de um campo que sempre foi ponte de encontro, né? A revitalização, o nascimento de um parque, né? com recicláveis, com pneus, e onde as crianças pintaram o seu próprio, construíram, né? Construíram o seu próprio parque que nunca existiu, que era uma necessidade. Uma ponte surgiu, né? Uma ponte que era uma necessidade onde muitas crianças morriam indo para a escola, e essa ponte foi construída porque era um sonho da comunidade, uma necessidade real ali, comunitária, né? E dentro desse sonho, quantas pontes foram geradas com pessoas que também, de organizações também, de vários lugares do mundo, que estavam só esperando alguma coisa para poder contribuir, que foram tocados por esse sonho pessoal e sonho coletivo daquela comunidade, para poder falar assim, nossa, eu quero contribuir com esse projeto, e quantas pontes são conectadas por meio desse jogo, porque ele é um jogo, assim, de ativação da liderança, tipo assim, a gente está fazendo, assim, lembrar o poder da reunião em comunidade, né? Então, assim, resgate, processos lindos aconteceram lá, né, de pessoas que nem não trocavam, que tipo assim, não, está aqui, mas nunca fizemos nada, e lembrar que aí tem um fator-chave que o Jogo Oasis traz, que não é o assistencialismo, né? O Jogo Oasis, ele traz assim, tipo, tudo é possível aqui agora. E a cooperação, né? Tudo é possível aqui agora, porque a gente já tem os recursos necessários, mas o nosso olhar, como que faz essa transferência do olhar da escassez para a abundância? E o que já temos aqui, que somos nós, pessoas cheias de talentos e habilidades e recursos disponíveis que são da comunidade, e como que a gente reúne tudo isso e faz o que a gente precisa e quer ver acontecer. E aí foram vários desafios, e são vários desafios de acreditar que é possível, e de repente, em uma semana, em 2 dias, todo mundo coloca a mão na massa, a comunidade é chamada para se reunir e co-criar na prática ali, a criançada pegando na enxada, o pintor podendo colocar seus talentos em movimento, a senhora que está ali, que está oferecendo água a todo mundo, que está ali cuidando, né, que está ali, né? Então, é uma grande reunião da lembrança das ativações, da autoria e da coautoria, né, dessa gestão comunitária, né? E esse plantar a semente de é possível esse sonho aqui agora, porque a gente está aqui. Se a gente está aqui, é possível, tudo é possível, né? Então, o resumo é esse, assim, né? Fazendo as conexões, né, com essa passagem por Moçambique, os desafios extremos. Claro que eu estou aqui fazendo um resumo, né, mas a essência do Jogo Oasis é essa, e aí cada comunidade, cada necessidade tem suas particularidades, que são grandes, como diz a Suzana, complexas, mas que o poder do abraço, ele amplia, as mãos dadas, né? Enfim. Obrigado, Rafael. Hoje unimos 3 países, Brasil,
Portugal, Moçambique. Vocês as duas em breve vão encontrar-se com certeza em Moçambique. Enfim, não terei o prazer de conhecer a Rafaela agora nos tempos mais próximos, mas pronto, mas de qualquer modo fica aqui em algum lugar, talvez no meio do oceano, nós consigamos encontrar um ponto comum, e se calhar diria que esse ponto comum pode ser Cabo Verde, e quem sabe em breve possamos ter alguém de Cabo Verde, para além do Virgílio Varela, mas alguém de Cabo Verde que nos traga essa visão, porque na verdade nós precisamos de encontrar os elos de ligação e as ligações fortes entre países que, enfim, que têm a mesma língua. Muito obrigado às duas, obrigado pelo que trouxeram, pelo muito que trouxeram, e pelos contributos que trouxeram não só para o livro, mas também para a comum unidade e, sobretudo, para nós reolharmos o nosso modo de estar relativamente à abundância, que muitas vezes nós, afinal, percebemos que a nossa visão está baseada na escassez e não na abundância. E, portanto, que se reolhe esses dois paradigmas e que, eventualmente, reconsideremos algumas das ações que nós estabelecemos e que nem sempre são vistas ou ao menos não são trabalhadas na ótica da abundância, que é aquilo que a natureza nos informa em permanência, a vida. Obrigado às duas. Obrigada. E até breve. Gabriel. Obrigado, Gratidão, Obrigado, Gabriel. Até breve, obrigada. Gratidão, Suzana. Obrigada, Rafaela. Até já. Até já. Até já.